Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vocês que já acompanham a gente há mais tempo já sabem, sempre tem convocação da seleção. A gente vem aqui para cornetar o Tite e a gente está reunido exatamente para isso hoje, nessa noite fria de sexta-feira aqui em São Paulo. Antes da gente começar as discussões, eu já faço aqui o convite que antes é o Fred que fazia, mas eu vou fazer hoje. Se inscreve já no canal aí, deixa seu like, curte os vídeos tudo aí, se inscreve nas nossas redes sociais, enfim, já compartilha o vídeo com seus amigos, toda aquela ladainha que a gente fala todo vídeo. E é isso. Antes da gente começar, Greg, solta a vinheta aí para nós. Maravilha. Fredão, Leozinho, bem-vindos. Bora começar com a discussão de hoje. Se apresentem aí, rapaziada. Façam suas considerações iniciais. Bora começar a putaria, já diria o filósofo. Bom, Maravilha. Vamos lá, né? Não tem nem o que falar. Leozinho, quer começar, cara? Você que é o mais corneteiro, vamos lá. Bom, eu vou pegar a escalação Vamos passando por aqui. posição, depois a gente fala quem a gente acha que tinha que entrar na lista. Exato. Você vai pegar a escalação aí, Léo? Eu vou pegar aqui rapidamente. Já tá Por na favor. Vai, vou puxar logo isso, vocês são muito atrapalhados. Bom, pro gol ele chamou quem ele sempre chamava, que era Alisson, Everton e Ederson. Por favor, Leozinho, faça os primeiros comentários. A escalação perfeita aí, acho que nenhuma ressalva quanto às posições de goleiros. Na minha crítica, Também não tenho... Pode. concordo com vocês, para mim, o Alisson é o melhor goleiro brasileiro em atividade. O Alisson, ele não acho que ele está... É que a má fase do Liverpool afeta ele diretamente, mas eu não vejo ele falhando nos jogos. E o Everson é tipo goleiro de confiança, era o goleiro da Olimpíada, mas eu ainda acho que o terceiro goleiro não deveria ser um goleiro acima de 30 anos, deveria ser um goleiro jovem. Mas entendo a convocação do Everson, porque é o melhor goleiro no Brasil, no Brasil hoje. Acho que é unânime, né? Os três goleiros já estão há um tempo, são ótimos goleiros. Concordo com a visão do Fred. Acho que realmente a má fase do Liverpool afeta mais o Alisson do que o próprio Alisson, né? Mas é inegável que a fase do Everson era melhor, até para o time estar na final da Champions League. Vamos ver como é que vai ser esses próximos jogos do Brasil, quem é que sai de titular. O Alisson, ele tem falhado em alguns jogos, sim. Eu não diria que ele não falha, mas realmente a fase do Liverpool tá tão ruim que até as coisas fáceis ele tá errando, então, em alguns momentos. Mas enfim, eu acho que nesse momento o Ederson seria o goleiro titular da seleção, pelo momento, né, por estar na final da Champions agora, enfim, pela segurança que ele traz para o time ali atrás, no Manchester City. E o Everton também numa ótima fase no Palmeiras, então acho que não tem muito o que falar dos três. Mesmo o Alisson estando em uma fase, ele em nível técnico, acho que é o melhor que a gente tem hoje em dia. Cara, só antes da gente passar para laterais, só queria fazer uma ressalva aqui. Eu queria muito que a gente tivesse guardado ou gravado as declarações antigas do Leozinho em relação ao Everton, só para a gente passar agora ele falando bem do cara, sendo que há 6 meses atrás ele, eu não acredito que esse cara é goleiro do Palmeiras. Não dá voltas, né? O Leozinho... O mundo não dá voltas, ele capota. Capota, Ultimamente vem sendo isso na nossa realidade. Lateral direita temos o Danilo, que é quase um mascote do Tite, e a volta dos que nunca foram, né? Do Daniel Alves. Leozinho? Bom, Bom, assim, eu acho que na lateral direita a gente não tem grandes surpresas pelo perfil do Tite, assim, né? Pelo que a gente já tem visto nas últimas convocações, mas eu esperava coisas diferentes, né? Obviamente a gente sempre espera coisas melhores e, assim, Danilo e Daniel Alves, assim, primeiro que o Danilo nem titular é do time que ele joga, né? Que é a Juve. Às vezes joga improvisado no lado esquerdo, não acho ele tecnicamente, no nível técnico hoje para ser um titular, por exemplo, da seleção. Daniel Alves, né, tá velho. Eu acho que é mais isso mesmo e faz tempo que não joga também de lateral. Então, tem esses dois pontos aí que atentam contra o Daniel Alves nesse momento.
Eu sigo o Leozinho. O Danilo nunca foi um jogador inquestionável. E como eu falei lá no grupo, para mim a premissa para você ir para a seleção brasileira, primeiro, você tem que ser titular do seu time. Começa por aí. Segundo, que você tem que estar jogando nas ligas mais tops da Europa ou no Brasil. Então, o Danilo não ser titular da Juventus, para mim, já cai na primeira qualificação. E o Daniel Alves é o que você falou. Apesar de ele ter muita qualidade, faz mais de um ano que ele não joga na posição de lateral e outra. Ele está jogando um sistema que o Tite não joga, que é com 3 zagueiros que dá mais liberdade para ele, onde ele não precisa marcar tanto. Num sistema com 2 zagueiros, não sei se o Daniel ainda rende a nível de seleção. A nível Brasil, com certeza, mas a nível de seleção, eu não sei. Na verdade, ele tá jogando mais de ala, né? Não é nem um lateral Ele direito. estava mais de ala, realmente. É. Cara, Danilo, eu vou poupá-los nos comentários, acho ele horrível, nunca gostei dele, então eu não vou me alongar mais do que isso. Eu vou me atentar mais ao Daniel Alves, cara. Eu acho que é difícil a gente falar que concorda 100%. Eu acho que faz muito sentido esses pontos que vocês levantam, principalmente o ponto do cara não jogar nessa posição há pouco tempo ele está voltando a jogar. Ele passou quase a temporada inteira passada jogando como meia, armando o time de São Paulo muitas vezes. Mas, cara, eu vejo ele como um bom jogador ainda com nível de seleção. Tanto é que ele foi o melhor jogador da última Copa América. E, assim, sobrando. Aquele jogo contra a Argentina, ele pegou embaixo do braço, guardou e foi embora. Então, assim, eu não vejo com ele, assim, tão abaixo dos outros. Acho que até uma convocação corajosa do Tite para testar o cara. Lembrando que a gente tem aí a Copa América chegando. E, cara, é um cara de nível alto, sempre rendeu muito bem com a camisa da seleção. Por mais que tenha 30 e tantos anos, não vejo que isso seja assim, um grande risco. Acho que é uma ideia interessante. Vamos ver o que pode dar. E assim, eu espero de verdade que ele seja titular, porque o Danilo não dá. Lateral esquerda temos Renan Lodge e Alexandro, Leozinho. Bom, Renan Lodge acho que já era unanimidade, tem feito bons jogos pela seleção nessas últimas oportunidades que ele teve. No Atlético de Madrid não é assim, titular incontestável, mas tem participado em grande parte das partidas e acho justa a convocação dele. Mas o Alexandro, sinceramente, não dá para entender. Ele não é titular da Juventus, de novo. O Danilo e ele, né, não são titulares. E nem sei muito o que falar, porque o Alexandro, além de estar já com uma idade um pouco mais avançada, não tem jogado bem. Todas as participações que ele teve quando foi convocado não tem tido atuações boas. Então, realmente, não entendi a convocação dele. Concordo, para mim o Alexandro é o Danilo da lateral esquerda. Só isso que eu tenho para dizer. Com certeza. Bom, vamos ao miolo de zaga. Vamos falar de duplinhas, né? Então vamos começar aí com a dupla Lucas Veríssimo e Éder Militão. Algum questionamento? Eu acho o Ederson, principalmente o Lucas Veríssimo, mais que merecido. Concordo, acho que é um bom jogador, são bons nomes. O Lucas Veríssimo já vinha pedindo passagem, a gente já fez Desde o foro para ele Santos. aqui no Analisa, desde a época do Santos, exatamente. Cara, para mim, um zagueiro muito bom. Acho um teste interessante para ele. Gostei dos nomes. Enfim, não vou me alongar mais, vou deixar o Leozinho comentar. O Éder Militão, já que você falou do Lucas Veríssimo, que eu acho um baita zagueiro, mas do lado do Éder Militão ele tem a vantagem, né? A gente tem a vantagem de que ele pode ser improvisado na lateral direita, né? Ele jogava assim no São Paulo e no Real Madrid ainda não teve essa oportunidade de ser mesmo um lateral direito, tem jogado mais como zagueiro, mas tem jogado muito bem como zagueiro. Então, justíssimos as duas convocações. E agora a antiga dupla de zaga do PSG, Thiago Silva e Marquinhos. Marquinhos, capitão do Hexa, não tem nem o que falar. E o Thiago Silva, cara, eu acho assim que para clube, principalmente europeu, ele ainda rende muito, mas para seleção, cara. Desde quando ele chorou em cima da bola, eu não aceito mais ele na seleção. É um ranço meu. Eu acho ele realmente é um zagueiro acima da média. Queria ele no Palmeiras, só fazer dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Só que na seleção, para mim, não dá, cara. Para mim já deu, Thiago Silva na seleção. Tem outros zagueiros muito bons pedindo passagem já. Cara, eu discordo, cara. Fala aí, Coutinho.
desculpa, Léo, te cortei mesmo, mas, cara, assim, que zagueiro que é melhor do que o Thiago Silva? Que zagueiro brasileiro joga mais do que o Thiago Silva? Ah, Desculpa, cara, cara, só o os outros Marquinhos. três da Olha a lista, temporada do cara. Olha a temporada do cara, mano. O cara tá na final da Champions League, jogando muito. Você vai falar pra mim que ele não merece chegar na seleção? Desculpa, aí eu acho que é corneta por corneta, cara. Eu entendo que ele é velho, entendo que ele tem uma idade avançada, mas, mano, se for para renovar só para chamar alguém novo, pra mim não faz sentido. Se fosse para tirar alguém da convocação, eu tiraria o Militão ou o Lucas Veríssimo. Acho que mais o Militão do que o Veríssimo, que já teve uma chance. Não tiraria o Thiago Silva, concordo com o Tite, acho que vale a pena sim chamar um cara que fez uma temporada muito boa, levou o time do Chelsea para a final da Champions League, junto com um conjunto muito bom, mas lembrando, o que a gente sempre fala quando fala de Champions League, a grande premissa do Chelsea é uma defesa sólida que está composta principalmente pelo Thiago Silva. Eu não vou me alongar muito, mas o Thiago Silva entra nessa leva aí dos anciões dessa convocação. Mas assim, eu não acho que o Tite deveria colocar o Thiago Silva, por mais que ele tenha jogado muito bem e esteja numa final de Champions aí pelo segundo ano consecutivo, mas ele está numa situação, num time que favorece muito ele, que ele não precisa ficar correndo atrás de atacante, ele só faz uma cobertura ali como o zagueiro central. Então, talvez, se o Tite estiver pensando em usar esse tipo de formação, como é usado no Chelsea, como foi usado no Real Madrid, por exemplo, usar o esquema com 3 zagueiros, é uma possibilidade que eu acho que o Thiago Silva poderia ser aproveitado melhor. Mas eu imagino que o Tite vai usar o Thiago Silva e Marquinhos como zaga titular, então não sei bem se, enfim, essa foi uma boa convocação nesse sentido, se ele for usar um sistema de 4 zagueiros, né? cara, eu vou comentar sobre sistema tático, mas vou deixar para quando eu for falar dos jogadores que eu acho que deviam ser convocados. Mas, enfim, para mim, o Thiago Silva, cara, como eu falei, ele não aparece em jogos decisivos pela seleção. Em 2014 chorou em cima da bola, depois na Copa América, que eu acho que foi no Chile, contra o Paraguai, ele tira uma bola de mão dentro da área, apenas o Paraguai a gente toma um empate depois eliminado nos pênaltis. Então, eu não tenho boas lembranças do Thiago Silva sendo decisivo na seleção. Por isso que eu tenho um pouco de ranço dele. Mas entendo, não vou discutir a qualidade dele, que realmente é acima da média. Mas vamos para a volância, que aqui tem discussão, aqui começam os grandes debates, né? Casemiro eu vou pular, porque eu acho que é inquestionável. Se o Marquinhos não for o capitão do Hexa, vai ser o Casemiro o capitão do Hexa. Então vamos pular ele. E vamos para outros. O Fabinho também é questionável, vai. Fabinho, sim, inclusive ele faz a lateral direita também. Aqui no Liverpool ele parou de fazer, mas ele sabe fazer a lateral. É, Jogou no bom lateral direita. ele é mais pesado na lateral direita. E também faz zagueiro, também faz zaga. Faz zaga. Bom, mas vamos falar então da outra dupla, já que Fabinho e Casemiro a gente pula. Fred e Douglas Luiz. Como eu comentei no grupo, eles jogam bem, inclusive o Fred melhorou um pouco o desempenho dele no United desde a chegada dele, agora eu acho que está vivendo a melhor fase. Só que para mim, os dois estão muito irregulares. Eles têm boas atuações e más atuações. E para mim, tem outros volantes aí brasileiros que estão com mais regularidade e pedindo passagem. Para mim, foi uma convocação de segurança do Tite. Tipo, já conheço os dois, vou chamar. Sim. O Tite, ele já tinha convocado Douglas Luiz, já estava usando ele como titular, né, nas últimas convocações. E, assim, eu acho que o Douglas Luiz ele não é um bom cara para ligar o meio-campo com o ataque. Eu acho que ele é mais aquele cara, tipo, volantão mesmo, primeiro volante ali, que segura a marcação e ele é rápido e é encorpado para isso, né? Por mais que ele seja baixinho. O Fred tá numa fase assim que realmente chegou num auge no Manchester United aí com algumas boas atuações, né, na temporada passada, mas nessa temporada aí ele foi muito regular, não virou titular da equipe. Então acho que, assim, como você falou, Fred, tinha outras opções, muito boas opções inclusive, que estão aí na seleção olímpica para chamar e no lugar desses dois aí. Cara, eu vou fazer coro ao Fred. Eu acho que os dois jogadores foram muito regulares. Eu consigo entender mais a convocação do Douglas Luiz, como acho que o Léo falou, é um cara
que é da confiança do Tite, já vinha sendo titular, não fez nenhuma grande cagada quando foi titular, até atuou bem quando foi requisitado, mas me incomoda um pouco a falta de constância dele no clube. O Fred é um cara que, putz, eu não gosto muito dele, eu vou confessar, já falei em outros vídeos, não é um cara que me agrada tanto. Eu entendo o Tite chamar ele pela questão da confiança, mas eu preferia ver outros nomes aí, cara. Eu preferia, sei lá, ver o Bruno Guimarães, o Gerson, enfim. A gente vai falar disso mais para frente, mas eu preferia mais eles do que o Fred. Para mim, o Fred, ele não dá. Bom, a dupla de meias, vamos falar separadamente. Primeiro eu vou falar do Paquetá, que como eu falei, para mim, um meia, ele tem que estar muito em destaque porque é o cara da criação. E o Paquetá, cara, desde quando foi para a Europa, ele é um meio campo normal, simplesmente ok. Inclusive, eu puxei aqui as informações que eu vi no programa do Nieto, do craque Nieto. Ele falou que o Paquetá, em 3 anos de Europa, fez 9 gols. Para um meia ofensivo, 9 gols em 3 anos. Acho que o Lucas Lima tem mais gol que ele em 3 anos. Para você ver o nível. Então, acho que o Paquetá não justifica a convocação dele. Tem outros jogadores pedindo espaço. E o Everton Ribeiro, assim, ele teve um ano excepcional em 2019, teve um muito regular em 2020, apesar de ter alguns momentos de queda, ele teve um ano teve um ano em resumo regular. Entendo porque entre Paquetá e ele é um jogador mais de criação do que o Paquetá. Mas não sei se ele merecia estar aqui agora, porque o momento dele atuar no Flamengo não é de grande destaque, nem foi em 2019. Manda aí, Coutos. Bem, sinceramente, eu entendo as duas contratações, as duas convocações. A contratação seria a mais, né? Mas, enfim, eu entendo o Paquetá, acho que ele é um jogador que tem apresentado um futebol interessante nas últimas rodadas no Lyon, ele tem se reencontrado, voltado a ser aquele Paquetá quando ele foi para a Europa, mas não me convenceu 100% na seleção, confesso. É um cara que eu esperava mais, espero que ele atinja esse potencial com a seleção. Não atuou mal quando foi requisitado, mas também não foi nenhum supra-sumo do futebol. Poderia não ser convocado e não ia ter peso nenhum. O Everton Ribeiro, apesar dele não estar no auge das suas melhores atuações no Flamengo, eu consigo entender ainda mais porque, cara, ele é um cara que sempre que entrou em campo com a camisa da seleção, com o Tite, ele atuou bem. Eu lembro que tiveram jogos da seleção, se eu não me engano, foi contra a Bolívia ou foi contra a Venezuela, eu não lembro, nas últimas rodadas, o jogo estava 0-0. Na hora que ele entrou, o time mudou. Tanto que a jogada do gol sai do pé dele. Então é um cara que atua muito bem com o Tite. Por mais que ele não esteja jogando bem no clube, o Tite, eu acho que tem a confiança nele de trazer e fazer o cara render dentro do esquema dele. Eu acho que por isso eu até concordo com a chegada com a contratação, com a convocação dele. Hoje está difícil. Bom, falando do Paquetá, eu acho que ele está tendo uma temporada muito melhor do que teve no Milan, né? Isso é claro, é visível nos números, nas participações dele nas jogadas, enfim, no número de gols que ele tem. Mas eu acho que ainda falta um pouco para o Paquetá, ainda falta ele ter um pouco mais de maturidade, ter um pouco mais de constância no futebol e ter esse protagonismo que o Fred destacou, né? Um meio atacante tem que ter esse protagonismo, né? Enfim, acho que tinha outros nomes também que poderiam ser testados nessa posição. E o Everton Ribeiro, né, que o Coutinho já falou um pouquinho, eu acho que, por mais que acho que ele nem vai ser titular, né, imagino que não seja, mas se for, eu acho que é até uma boa contratação do Tite, porque traz alguém mais, como fala, sênior, né, alguém mais experiente, né, para a posição ali de meia, um cara que tem essa vivência, tem essa liderança, talvez, que possa melhorar um pouco esse estilo de jogo da seleção. Então, assim, por mais que a gente está falando de momento aqui, né? E seleção é muito momento. Né? Então, o Everton Ribeiro não merecia pelo momento que ele está vivendo agora na carreira. Mas o Tite optou por trazê-lo, acho que pela segurança de novo, né? Que a gente está falando aqui, faz muito tempo que não tem convocação. Então, convocou ele. Bom, agora para o ataque, vamos falar e também vamos dividir o ataque, que é muito jogador. Eu vou começar com uma duplinha, que para mim é o mesmo cenário para os dois, que é o Everton ou Cebolinha,
e o Vini Malvadeza. Para mim, os dois têm muita qualidade técnica, é indiscutível que são jogadores extremamente velozes com drible, só que os dois vêm oscilando muito, tanto no Benfica quanto no Real Madrid. Então, eles têm boas atuações, a torcida gosta deles no dia, no outro dia eles têm atuações apagadas e os jornais criticam. O Cebolinha é muito criticado pela torcida do Benfica, por exemplo, porque tem um jogo que ele destrói e tem um jogo que ele não aparece em campo, que o pessoal nem sabia que ele estava jogando. E o Vini Malvadeza no Real Madrid, que na minha opinião tem uma carga, uma cobrança muito maior, acontece muito parecido com isso. Um jogo muito bom e um jogo desaparecido. Eu entendo as convocações dele, o Cebolinha desde a Copa América vem sendo chamado pelo Tite, então vem sendo um dos atacantes que o Tite quer trazer, e o Vini é uma das promessas da seleção, você querendo ou não. Então, entendo a convocação, mas acho que também os dois não vivem um momento de muita produtividade, um momento muito instável dos dois, e para a seleção não sei se momento instável justifica uma convocação, mas entendo a convocação dos dois. Bom, eu acho que, Cebolinha, enfim, por mais que ele tenha essas inconstâncias também, né, na temporada, é um nome que o Tite já tem como também, assim como o Danilo, né, o mascote ali do time, mas que ele usa bastante, inclusive quando o Neymar estava machucado, ele entrou no lugar do Neymar e fez partidas excelentes pela seleção lá na Copa América. E o Vinícius Júnior também, acho que muito merecido. E aquele negócio, né? Acho que o pessoal pega muito no pé do Vinícius Júnior por conta da falta de, às vezes, uma qualidade maior para ele chutar no gol, que ele não consegue fazer os gols. Ele dribla todo mundo, dribla o time inteiro, mas quando chega ali na cara, ele às vezes pipoca, né? Mas tem jogos também que ele passa apagado, como o Fred falou, e acho que isso diz muito da situação dele e do momento que ele está vivendo. Eu acho que é um momento muito bom nesse Real Madrid que está se reformulando e está buscando essa base aí, montar uma base com esses jogadores um pouco mais novos. Então, acho interessante a convocação dele. E eu queria destacar um negócio aqui, que o Everton Cebolinha e o Vinícius Júnior são dois caras que gostam mais de jogar pelo lado esquerdo, que é o lado do Neymar. Então, isso me irrita um pouco nas convocações do Tite, porque ele vai inventar de botar um desses caras lá na ponta direita, que não é a original deles, não é a posição que eles gostam, assim como o Richarlison. O Richarlison joga mais pela ponta esquerda e também foi convocado. Então, isso me incomoda um pouco nessas convocações. Cara, são dois jovens que têm atuado bem no Brasil. O Everton Cebolinha, eu acho que segue o mesmo caminho do Everton Ribeiro, né? É um jogador que sempre que vem com o Tite é um cara que rende, joga direitinho, o Tite gosta do modo que o cara joga, e ele tem entrado bem. Acho que, assim, apesar do mau momento dele no Benfica, é entendível a convocação. O Vini, apesar dele não ter brilhado tanto nos últimos jogos, é incontestavelmente a maior promessa do Brasil para os próximos anos. Então, assim, faz sentido levá-lo, até para pegar uma experiência tal. Não sei se para a Copa de 2022 ele vai estar aí preparado, mas, enfim, eu acho válido para se aclimatar e para testar o menino, cara. É um cara bom, joga direitinho, sabe driblar, não sabe bater no gol, mas, pô, é um cara que ajuda o time, sabe segurar a bola, sabe no momento que precisa botar uma fumaça, é com ele o jogo. Então, faz sentido. Para mim, eu acho que vale a pena a convocação dele. Bom, agora vamos falar teoricamente, dos dois centroavantes do Brasil, que já vinham sendo chamados, o Roberto Firmino e o Gabriel Jesus. Se vocês voltarem para o meu critério lá atrás, eu falei que para ser chamado para a seleção, você tinha que ser titular do seu time. O Gabriel Jesus, ele não é titular do City. Eu sou palmeirense, eu sou muito fã do Jesus, mas ele não vive uma boa fase no City e muitas vezes o Guardiola prefere improvisar um jogador de centroavante do que usar o Gabriel Jesus. Então, não acho que ele mereça ser chamado, por mais que eu goste dele. O Firmino, ele vinha numa fase muito ruim, estava 15 jogos sem marcar, voltou a marcar agora contra o Manchester, mas um atacante que fica 15 jogos sem marcar, para mim, não justifica uma convocação, sem contar que em jogos decisivos, que nem Champions League, ele era reserva do Diogo Jota. Então, para mim, os dois não mereciam estar aí na convocação e tem outros atacantes que talvez merecessem um pouco mais de espaço aí na amarelinha. Fala aí, Couto. Bom, quem é os jogadores que merecem mais espaço quem é Já melhor do que vamos esses falar. dois hoje na seleção? Calma, vamos chegar.
Pra Sem mim, ejaculação cara, precoce. não tem essa. Só se você colocar o Gabigol ali, velho. Mas eu acho que assim, você falar que o Jesus não é titular no City, o Jesus jogou mais do que o Agüero essa temporada, cara. Ele Que jogou também a é temporada reserva. quase inteira como titular, velho. Então, assim, não é titular. Sei não, hein, mano. Eu concordo que agora, nesse momento de final de Champions League, na reta final, o Pepe está utilizando outro esquema tático em detrimento ao menino Jesus. Mas, cara, é um jogador de muita qualidade, que o Tite gosta também, que sempre nas convocações do Tite ele tem chamado, jogou bem na Copa América. Cara, para mim é indiscutível chamar o Jesus e o Firmino. Simplesmente isso. O Firmino eu até entendo que não está rendendo, até na própria seleção está meio apagado, mas para mim é indiscutível os dois serem chamados, cara. A temporada do Jesus não é ruim, é uma boa temporada, ele jogou mais do que o Agüero, sim, ele não é titular agora, mas ele jogou mais de titular do que qualquer outro jogador no City naquela posição. Então, assim, qual é o critério para tirar ele? Para mim não faz sentido, nem ele, nem o Firmino. Bom, eu não vou falar mais muito, não vou ficar me alongando. Acho que foi justa a convocação dos dois, pensando no critério do Tite de trazer segurança, trazer uma base, né? Então, o Jesus acho que já vinha sendo convocado fazia muito tempo, desde a Copa de 2018, então acho que não tinha como não chamá-lo. E o Firmino, que já merecia, né, essas convocações, acho que tá colhendo, né, esses frutos que ele colheu ao longo dos anos, que ele jogou muito bem no Liverpool, justamente para pegar essa posição aí, que eu acho que ele também não vai ser titular. Esse é o ponto, né? Ele vai ser um cara mais reserva ali, porque eu acho que o Tite vai querer começar com Jesus nas partidas. Sempre com Jesus, né? O Richarlison fala um pouco isoladamente. Eu também acho que ele vem rendendo, variando muito as atuações dele no Everton. Então ele começa a temporada muito bem, tem uma queda de produção, depois volta a produzir bem. Então acho que ele acaba entrando na mesma página do Everton, Cebolinha e do Vini. Não tem uma temporada de boas atuações constantes. Ele varia entre boas atuações e atuações apagadas. Por mais que seja titular do Everton, ele não, para mim, ele não vem convencendo. O que eu falo, essa lista não tem jogador ruim, só que tem jogadores que não estão em momentos bons. A gente já viu como é que a seleção funciona com jogadores que não estão em momentos bons. Eu acho que se a gente pegar, né, principalmente nos atacantes, né, a maior parte deles não está em momentos bons nos times deles. Então, realmente fica. Acho que até o Neymar estava num auge muito maior na temporada passada do que nessa. Por mais que ele, enfim, tenha comido a bola de novo lá na França, né, e no Campeonato Nacional, por exemplo, mas não conseguiu chegar na final da Champions por conta, né, das alterações do time. E o próprio Richarlison também não teve grandes atuações que a gente tinha visto e tal, porque também o Everton não aspirou tantas coisas esse ano, essa temporada. Então, acho que fica meio nesse meia-bomba aí, esse ataque. A gente sabe que são jogadores de muita qualidade, que são jogadores excelentes, assim, são, eu acho que, realmente o topo que a gente tem, mas fica a desejar no quesito de merecimento de momento. Mano, para mim, um jogador outro cara que tinha que vir para convocação, cara. Não vejo outro nome naquela posição. É um cara que rende sempre muito bem na seleção. O Tite tem a segurança em chamar ele. Um cara que pode atuar tanto na direita quanto no ataque. Rende muito bem nos jogos que entrou. Não tem por que não chamar. Na minha opinião, foi acertada a convocação dele. Por mais que, de fato, a temporada dele tenha sido um pouco abaixo. Concordo que não foi fora de série, mas também o Everton, como falado, não foi um time que aspirou ir longe, galgar, né, altas posições no campeonato inglês, e isso acabou afetando o próprio Richarlison como consequência. Mas para mim é um jogador que não teria por que não ser convocado também. Eu discordo um pouco de vocês, que o objetivo do Everton essa temporada era bater Champions League e ficou bem longe disso. Tanto que trouxe James Rodrigues, trouxe outros nomes aí que era para brigar pela Champions, coisa que o time não conseguiu fazer. Então não é que não aspirava Mas não conseguiu fazer. Não aspirava nada porque não alcançou nada, ué.
Trouxe os caras, mas não conseguiu. Aspirava a Não Champions rendeu o time. League e não Não rendeu o rendeu. time. Então aspirava. Então, Só mas que aí, cara, não é só os jogadores, mano. O treinador também não conseguiu tirar nada dos caras. sim, O Ancelotti mas fez uma temporada muito abaixo. Não é só jogar e falar, não, o Richarlison não conseguiu botar o time lá na Champions. O não, time mas não também não adianta rendeu você como falar assim, o esperado. time não queria nada, então por isso que ele jogou mal. Não é assim, o time queria bater. Não, concordo, eu posso ter tido um exagero, mas também não é para, não, o Everton, o Richarlison tem que estar na seleção porque o time dele não foi para Champions. Se Não, for foi isso que eu assim, falei. É que só rebati esse argumento de falar, o Everton não queria nada, então por isso não teve boa atuação. Queria. Só que o time não alcançou nada, cara, mas não alcançou nada. não, uma coisa é almejar, outra coisa é alcançar. Você falou em almejar. Alcançar realmente. Segue. O Gabigol, por mais que exista uma antipatia, né? Por mais que ele goste de se esconder em certos momentos da vida, ele vem fazendo pelo menos 3 anos muito bons. Em 2018, pelo Santos, ele foi artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. Depois, no ano seguinte, foi artilheiro brasileiro pelo Flamengo. Em 2020, foi talvez o único jogador do Flamengo que não teve uma inconstância, foi bem toda a temporada. E esse ano continua sendo o principal jogador do Flamengo, mesmo sendo preso pelo Frota. Então, acho que a convocação dele é mais que justa. E também um pouco para valorizar o futebol daqui, né? Porque apesar de ele não ter dado certo na Europa, aqui ele está comendo a bola. Talvez na seleção, no sistema que favoreça a velocidade, ele consiga também entregar gols. Talvez o Gabigol não se esconda dentro de campo porque não tem uma mesa de pôquer para ele se esconder no campo. Mas, cara, é isso. O Gabigol, você falou tudo, Fred, merece essa convocação. Tem jogado muito bem esses últimos anos aí pelo Flamengo, principalmente. Não jogou tão bem como 2019, né, o ano de 2020, mas a gente sabe que teve um monte de problema aí no meio do caminho, ele se machucou também, então, mas é isso, merecidíssima uma convocação dele. Concordo, acho que uma convocação que já era esperada, né? Pelo que ele vem jogando, desde que chegou no Flamengo, sempre toda convocação pergunta-se, e o Gabigol, e o Gabigol, e o Gabigol. Ele tem a chance dele agora. É bom ele render. Se ele jogar igual ele joga no Flamengo, vai dar bom. É um bom jogador, apesar de não ter rendido na Europa, é um bom jogador. Merece, pelo momento, merece estar lá. Bom, e para a gente. Bom, vamos fazer o seguinte: que vocês não sabem, mas eu não vou editar esse vídeo, não. O que acontece? Vai dar o time aqui da sala, a gente vai só falar do Neymar, depois a gente fala sobre os jogadores que a gente entende que mereciam um espacinho. O Neymar. Você vai parar a gravação e depois você vai continuar. Bom, vamos falar do Neymar, depois eu puxo a outra sala. Tá. O Neymar, cara, para fechar a lista, ele é disparado o exponencial técnico do Brasil. Que nem o Guardiola disse, o Neymar é o melhor no 1 contra 1 hoje no mundo. Na hora do drible, na hora de encarar um defensor, não existe ninguém melhor que o Neymar. E ele, querendo ou não, a gente tem o melhor. Ó, depois do Neymar, a gente tem o Neymar aqui e o melhor jogador da seleção brasileira aqui depois. Questão de exponencial técnico. Então o Neymar tá muito fora da curva. Só que as atitudes dele, o rendimento dele em campo, não justifica a convocação. Ele joga pra caramba. Para mim, ele é o grande jogador do Brasil nesses últimos anos. Mas a postura dele, a forma que ele age, expulsões bestas, entendeu? Tipo, ele vai para a seleção porque ele é o melhor jogador brasileiro em atividade hoje, mas o cara ele não tem comportamento de seleção brasileira, não vem rendendo o que uma seleção brasileira chama. Muito porque ele tá num time meio bosta que nem o City, City não, desculpa, o PSG, que não ajuda muito ele, mas querendo ou não, ele decepcionou um pouco nessa temporada. Mano, eu acho engraçado. O Neymar não tem comportamento de seleção brasileira. E quando era o Romário furando concentração, a gente batia a palma e achava bacana. Mas ele resolveu. Qual que é o critério? Falta falar. E o Neymar não resolve, mano. Só falta pro Neymar ganhar a Copa do Mundo. O cara ganhou a Olimpíada, velho. O cara ganhou quase tudo. Cara, mas a Olimpíada não conta. Não tô falando de Olimpíada. Olimpíada não conta. Eu falei isso. Não, então. Mano, você tá o PSG tem a obrigação de bater o campeão do francês e tá em segundo lugar, vai perder o título pro Lille. No mata-mata da Champions, faz não sei quanto. Essa temporada o Neymar não fez gol no mata-mata da Champions. Ano passado não fez gol no mata-mata da Champions.
Então, assim, E aí ele não tem que ser chamado para a seleção, ele não tem merecimento para ser chamado para a seleção. não tá rendendo O cara é o o que o melhor Neymar tem que jogador. render. O cara é um dos melhores do mundo, mano. Como é que você me explica então que você não vai chamar ele? Não falei que ele não vai ser chamado, não falei que eu não chamaria. Mas a postura dele não é de quem merece. Ele não vem sendo um cara decisivo. No PSG, o Mbappé é mais importante que ele hoje. E ele vai ser o cara mais importante. Eu vi como o Mbappé foi bem importante no jogo contra o City. O Importantíssimo. Mbappé tem mais gols em mata-mata de Champions do que o Neymar. E ele não jogou no Barcelona do que no O MSN. Jardel tem mais gol pela camisa do esporte do que o Cristiano Ronaldo, mano. Se você for olhar essas estatísticas isoladas, você pode chegar a qualquer tipo de absurdo para Não é isolado, porque eles jogam praticamente eles jogam o mesmo time há não sei quanto tempo. E o Mbappé tem um rendimento melhor. Faz mais gols, dá mais Cara, de mais jogos. tá mais fácil que o Neymar é o maior assistente do PSG. Como que o Neymar, o Mbappé tem mais passe do que o Neymar, rapaz? Pega a estatística da Champions, você vai ver. Puxa aí, então. O problema do Neymar é que ele não tá resolvendo. No time que ele era para ser o dono do time, para ele pegar a bola embaixo do braço e resolver tudo. E tem expulsões bestas, ele perde a cabeça muito fácil. Não, as expulsões bestas, eu concordo. Mas, mano, daí você fala que o cara não merece ir para a seleção, cara, a gente tá falando do melhor jogador aqui do Brasil desde o Ronaldo. Para muitos, desde o Pelé. Né, aí você forçou muito a barra, né? Desde o Pelé. Não, eu tô falando que para alguns, não falei que para mim, para alguns. Mas Porque desde o Ronaldo, cara, que outro jogador foi do tamanho do Neymar? o Kaká foi muito bom depois do Ronaldo. Inclusive ganhou, ele é uma geração depois do Ronaldo, o Kaká. Cara, olha os números do Neymar e olha os números do Kaká. Você gosta tanto de números, agora analisa aí. Você vai ver que o Neymar já tá acima do Kaká, cara. Mas o Kaká ele é mais regular.